Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmã Maria Aparecida, estou aqui nessa manhã de segunda-feira que se inicia. Eita glória, chegou a nossa segunda-feira para a honra e glória do Senhor, né? E estamos aqui agora, nesse momento, para deixar uma palavra do Senhor a nossas vidas, nossos corações, né? E a maior direção da nossa vida é Deus, né? Tudo que vem para tentar nos parar, nos estacionar, Deus nos dá sabedoria e discernimento para saber o que é melhor para nossa vida, né? Seguir a Jesus. Irmãos, nessa manhã eu venho aqui deixar uma palavra e eu tô adquirindo o tempo da live, porque eu estou trabalhando, né? E aí eu vou começar aqui essa live e já vou falar em nome de Jesus aqui o que o Senhor quer que eu fale, né? Irmãos, eu sou missionária para honra e glória de Deus, não para mim, mas para Deus, né? Vamos nos ungir e orar e fazer a oração para entregarmos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã abençoada de segunda-feira que se inicia. Guarda minha mente, guarda meus ouvidos, guarda meus olhos, guarda minha boca, minha língua, guarda minha garganta, guarde o meu coração, Senhor. Não deixa nada interromper o meu coração. Guarde o meu corpo e a minha alma e todos os meus órgãos que há nele. Guarda, Senhor, o meu pisar, né? Onde eu for, que venha com a presença do Senhor, né? Irmãos, vamos escutar um louvor aqui para nós estar entrando na palavra. Glórias a Deus, aleluia. Não há nada melhor do que o nosso Deus, né? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumiram. Não tem nada melhor do que Deus, né? Às vezes as pessoas se apegam a bens materiais, às coisas, mas não tem mais nada melhor do que Deus, né? E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor. Declare nessa semana que não é nada melhor do que meu Deus. Glória a Deus, aleluia, glorioso Deus. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, né? Para começar essa semana, né? Onde o culto foi abençoado para a honra e glória do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar lá em 1 Reis. 1 Reis 8, 22, 23. Vamos ver? 1 Reis 8, 22, 23, que diz assim: E pois Salomão ora a Deus. Salomão, irmãos, ele ora a Deus, né? E pôs Salomão diante do altar do Senhor e em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guarda o conserto e a beneficência a teus servos, que anda com todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, o meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, fazei o teu servo Davi, meu pai, que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente o que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Então nós temos que pedir ao Senhor que cumpra
a tua palavra na tua vida, né? Que nós somos servos. E o Senhor há de cumprir. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, de não poderiam conter, quando menos esta casa que eu tenho edificado? Glórias a Deus, aleluia, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia, né? O que que 1 Reis 22, 23 nos ensina? Salomão se pôs diante do altar do Senhor e orou: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus e nem abaixo na terra. Então, quando nós estamos orando, pedindo a Deus, quando tem uma coisa que nós queremos, né, na nossa vida, ou quando tem algo de errado, ou quando tem favor nosso, nós pedimos, né? Em primeiro capítulo de Salomão 8, dos momentos mais significativos e solenes da história bíblica, pois descreve a dedicação do magnífico templo de Jerusalém e também conhecido como Templo de Salomão. Esse capítulo retrata o clímax de uma jornada espiritual arquitetônica, que começou com o rei Davi, culminou sobre todo o reinado de seu filho, o rei Salomão. Glórias a Deus, aleluia, né? O templo de Salomão era uma estrutura grandiosa, construída com grandes precisões e ornatos, com riqueza sem precedentes, né? O capítulo 8 descreve como, após a conclusão da construção, Salomão convocou todo o povo de Israel para uma cerimônia de dedicação solene à Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dada a Moisés por Deus. Foi transportada para o templo nesse dia especial, né? Então, Salomão, ele fazia tudo com ordem e decência a Deus, né? O esboço fala da dedicação do templo de Salomão, lá em 1 Reis 8, 1, 11. A Arca da Aliança transportada para o templo, lá em 1 Reis 8, 1, 4. Os sacerdócios colocam a Arca dos Santos, 1 Reis 8, 5. E a glória do Senhor enche o templo, né? A glória do Senhor enche o templo. 1 Reis 8, 6, 11, né? Enche o templo, né? A oração e dedicação a Salomão, né? Que eu tô lendo já em 8, 1 Reis 8, 12, 21. Salomão abençoa o povo. 8, 12, 15. Salomão relembra as promessas de Deus a Davi. 1 Reis 8, 16, 21, né? E Salomão intercede pelo povo. 1 Reis 8, 22, 53, né? Salomão ora em busca do perdão de Deus. 1 Reis 8, 22, 30. E Salomão ora por vitória militar e justiça, né? Às vezes nós somos injustiçados, nós somos, né? E aí Salomão orou também a Deus. 1 Reis 8, 31, 40. E Salomão ora pelos estrangeiros que invocam o nome do Senhor. 1 Reis 8, 41, 43. E Salomão ora por Israel em suas necessidades diárias. 1 Reis 8, 44, 53. As bênçãos divinas é encerramento. 1 Reis 8, 54, 66. Então, é muito importante. Tudo isso aqui Salomão fazia com que? Com oração, né? O que ensina 1 Reis, né? No 22, no verso 22 em diante. Pedir a Deus sabedoria e discernimento, né? Para nos ajudar a evitar sermos enganados por falsos ensinamentos e a seguir o caminho da verdade. A busca da orientação divina, né? Josafá também, ele buscou orientação de Deus antes de entrar em batalhas, e isso nos lembra
da importância de buscar a vontade de Deus em nossas decisões, né? Continua falando, como falou ontem, né? Continua falando essa semana de todas as nossas decisões nós buscarmos orientação de Deus, né? E aí fala que o rei nos ensina que Deus é soberano e tudo que acontece na terra, ele pode usar todos os meios ao seu alcance para nos guiar. Devemos estar atentos à voz de Deus e não permitir que as opiniões dos outros nos afastem, né? Nos afetem, né? Devemos obedecer, né, a Deus acima de tudo. O capítulo destaca as consequências de rejeitar a orientação de Deus e o cumprimento das profecias proferidas anteriormente. Glórias a Deus, né? Então, nós não temos que ouvir os outros, né? Nós não temos que dar ouvido, nós temos que ter sabedoria para ouvir somente aquilo que o Senhor quer, né? E esse estudo de 1 Reis 8 é importante para os cristãos, pois traz lições valiosas sobre a importância da adoração a Deus, da oração e da obediência aos seus mandamentos. O capítulo aborda especificamente a construção e a dedicação do templo de Salomão, né? Em Marco a importância, né? Marco a importância na história religiosa de Israel. Então isso aqui, irmãos, que fala aqui, é muito importante a gente tá entendendo que é muito valiosa as lições sobre a importância da adoração a Deus, mas a oração também, né? A oração é muito importante, né, para que nós podemos, né? E Salomão, ele pedia, ele queria essa aliança com Deus, a dedicação de Salomão ao templo, a Arca da Aliança, essas coisas, ele pedia o tempo todo a orientação a Deus de tudo que ele fosse fazer. E assim nós devemos ser, né? Nós devemos ser. E não dar ouvido às pessoas, né? Aí fala, além disso, o capítulo 8 descreve a manifestação da glória de Deus no templo. E foi um evento espiritual extraordinário. Essa manifestação divina confirmou a aceitação do templo por Deus e marcou o início de uma nova era espiritual para Israel, né? O capítulo também 8 de 1 Reis é um relato crucial da história bíblica, apresentando a culminação de anos de trabalho árduo e fé. Então, marca o tempo que eles ficaram ali, trabalhando, restaurando aquele tempo, acreditando, tendo fé. Foi árduo, né, esse trabalhar deles, né? E a dedicação de um lugar sagrado, que desempenharia um papel fundamental na vida espiritual do povo, né? Então, o templo tem grande significativo, né, na vida espiritual das pessoas. Então ele precisa ser trazido para perto de Deus, corrigido, ver aceitações, né, que tá tendo e tudo isso, né, para que Deus venha agradar da nossa obediência, né, a Deus, nossos feitos ao Senhor, né. Mas o mais importante é que esse trecho de oração e dedicação de Salomão, entre o verso 1 Reis 8, 12, 22, 23 aqui, né, e 24, ele fala, o trecho fala de uma parte fundamental da dedicação do templo de Salomão em Jerusalém. Esse versículo, o rei Salomão proclama uma oração solene e abençoa o povo de Israel como parte desse evento significativo na história bíblica, né? Salomão começa destacando a grandiosidade do templo que ele construiu para o Senhor, reconhecendo que o céu e a terra e todas as coisas não pode conter plenitude de Deus,
né? Não podem conter a plenitude de Deus. Ele compreende que o templo é apenas um lugar para invocar o nome do Senhor e buscar a sua presença. Glórias a Deus, aleluia. Olha que palavra poderosa, né? Maravilhosa, que ele fala que não pode, ele entende, olha aqui, o templo é constituído para o Senhor, reconhecendo que o céu e a terra e todas as coisas não podem conter a plenitude de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Vamos procurar aqui. Né? Glórias a Deus, aleluia, né? Aqui diz que o que é a plenitude de Deus, aqui diz assim, estudo de plenitude, integridade e satisfação total. A Bíblia, a plenitude revela-se a um estado de completude, integridade, satisfação total. É um termo abrangente que envolve vários aspectos da vida cristã, tanto física quanto espiritualmente. A Bíblia ensina que Deus deseja que os cristãos experimentem uma vida plena e abundante, né? Mas eu queria saber outra coisa. Vamos ver aqui se eu consigo ver aqui. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Peraí, passou aqui, não escreveu. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu achei alguma coisa aqui, vamos ver. Tem um resumo aqui em Ezequiel 43, 6, 9. Apresenta as promessas divinas da presença de Deus nos templos como um testemunho da sua fidelidade, amor e graça para com o povo, e também estabelece, né? Isso. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ao prometer o Espírito Santo, declarou que ele moraria em seu povo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, vós o
conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Glórias a Deus, aleluia, né? Então aqui em João 14, 16, 17, né? Não é o templo que é comparado a nós, mas nós que somos comparados ao templo. Isso se dá porque somos habitação do Espírito Santo. Se o permitirmos, glórias a Deus, aleluia. Olha que explicação abençoada da nossa vida, né? Embora todas as culturas, sistemas religiosos falem sobre Deus, a Bíblia apresenta um quadro mais convincente de um Deus que deseja estar perto da sua criação. Ele procurou suas criaturas no jardim, após elas terem caído. Estava disposto a descer do céu para aliviá-las da miséria trazida pelas opressivas ordens de Faraó, né? Êxodo 3:8. Mais tarde pediu que lhe construísse uma casa para que pudesse habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Como isso não fosse suficiente, Deus preparou um corpo para si mesmo. Hebreu 10:5. E viveu entre os homens como homem e tornou-se filho de Deus encarnado. Mas por mais perto que Deus tenha chegado, de nós através dos jardins, santuários, e mesmo tendo estado tão perto quanto veio a nós por meio de Cristo, ele anseia estar ainda mais perto, não se contenta em estar perto de nós, quer estar dentro de nós, né? O Espírito Santo tem que estar dentro de nós. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. João 14, 16, 17, que eu coloquei aqui, né? Por meio do seu Espírito, Deus se determinou a viver o mais intimamente possível com seu povo. Dentro deles, individualmente, em cada um. Palavras simples. Essa é um compromisso mais profundo que o casamento. É mais do que Deus conosco. Isso é Deus mudando-se para dentro de nós com um propósito. Romanos 8, 5, 14. Glórias a Deus, aleluia. 5. Romanos 8, 5, 14. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos que buscar essa presença, irmão. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é mais que simples. Mais que simplesmente é um desejo da parte de Deus de estar próximo ao seu povo, né? Glórias a Deus. Você é um território disputado desde o pecado de Adão. Satanás afirma a cada pessoa nascida pertence a ele. Contudo, Deus também reivindica cada um de nós. Afinal de contas, somos seus por criação. E o resultado final é que nossa alma se transforma num campo de batalha. Então nós estamos aqui batalhando, né, irmãos? É uma explicação que eu pulei aqui, mas não somos deixados sozinhos para trazer essa batalha. Deus, por meio da presença interior do Espírito, batalha para reivindicar-nos com seus, né? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana
quer, né? Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Tá lá em Gálatas 5:17. Oh, glória de Deus, aleluia, né? Então, e é através do Espírito de Deus que em cada alma é travada uma guerra contra o pecado. Em cada pelejam eu e Satanás, por meio de seu Espírito, Deus trabalhando no nosso interior, se esforça para confirmar a sua reivindicação sobre nós. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Eita, glória de Deus. Romanos 8:16, né? Romanos 8:16. Eita, glória de Deus. Ao aprendermos a apreciar essa parte da obra do Espírito, podemos cooperar melhor com a sua obra e restauração. Eita, glória de Deus. Vou ler até aqui, porque tem muita coisa aí pra gente estudar. É muito bom, irmãos, a gente se aprofundar na palavra de Deus, que nós vamos entender, né? Que nós passamos essa luta todo dia, essa guerra espiritual que é contra a carne, né? A nossa carne grita, mas aí o Espírito nos convence, né? Do pecado, das coisas erradas, né? Então muitas vezes é melhor nós ficarmos em silêncio e fechar a nossa boca, né? E Deus é que trabalha por nós. Amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada que se inicia de segunda-feira, porque não só nós falamos aqui sobre o poder da oração, né, que Salomão orava, mas o trabalhar de Deus ali naquele templo, né, e até que ponto ficaria as coisas ali, o espiritual na igreja, né, e também a obediência, a dedicação a Deus, né? E que nós somos também o templo do Espírito Santo de Deus, né? Mesmo que tenha uma estrutura lá que foi feita do templo a receber o Senhor, mas nós temos também que buscar estar cheio da presença do Espírito, né? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então para encerrar a live, que logo mais nós vamos estar aqui amanhã novamente, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos nessa manhã, Senhor. E o Senhor pode nos dar um pouco da Tua palavra aqui, nos ensinar. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por nos dar discernimento, sabedoria. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos fraco, falho e pecador. Muito obrigado, Jesus, por mais um amanhecer. Olhai por esses que ainda não conhecem o seu amor, ainda que não foi transformado ainda. Nos dê, Senhor, né? Nos dê condição para que nós possamos passar por isso e ficarmos firmes na tua presença. Sabemos discernir, né? Buscar orientação para essas batalhas, porque nós não podemos entrar numa batalha espiritual sem oração, sem permissão do Senhor. Guia, Senhor, os nossos passos, vê se há caminho mau em nós. A tua palavra fala em provérbio. Guia-nos, Senhor, vê se há em nós caminho mau. Guarda-nos, Senhor, essa semana. Guarda os nossos passos, nossa vida. Guarde, coloque discernimento em nós e sabedoria, porque nós podemos entrar e falar qualquer coisa, né? Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos cuidou. Muito obrigado, meu Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Olhai por esses que estão enfermos, não só do corpo, mas da alma também e do coração, que precisam ser curados, né? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas, irmãos, elas podem estar dentro da igreja, mas elas continuam ferindo pessoas, maltratando pessoas, elas continuam no mexerico, na fofoca, na inveja, mas elas estão ali para ser curadas, transformadas, e isso muitas vezes leva tempo, né? É o tempo de Deus. Mas também nós podemos discernir se nós estamos prontos para passar essas batalhas, né, com Jesus, ou se Jesus tem algo para nós, né?
Jesus sempre vai procurar pessoas para serem curadas, transformadas, e vai te usar também muitas vezes na autoridade de Jesus para fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra então que veio lá em primeira Reis, né? Primeira Reis 8, Primeira Reis 8, 20. Peraí, só um momento que a minha página acabou aqui. Primeira Reis 8, 22, 23, né? E aí por diante. Glórias a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham uma excelente, abençoada segunda-feira, semana, em nome de Jesus, né? Não largue da presença, né? A presença é tudo em nossa vida. Amém? Glória a Deus.